A estratégia visa desalojar José Eduardo da presidência do MPLA. Portanto, a estratégia visa dizer à sociedade que Eduardo dos Santos é um problema nacional e que deve ser afastado da presidência do MPLA. Portanto, ele vai ter que convocar congresso. Agora em março vão pedir que convoque o congresso. Se não o fizer, provavelmente haverá a possibilidade de haver assinaturas de militantes do MPLA para pedir a cabeça de Eduardo dos Santos. Significa dizer que há uma ruptura no interior do Partido do Estado e no regime angolano. E isso é grave, porque nós precisamos de estabilidade no regime angolano, na governação angolana. Porque se João Lourenço e Eduardo dos Santos não se entendem, nós vamos ter aqui consequências desastrosas no nosso país. Eu quero dar exemplos claros nas transições. Nós temos a felicidade de ter um país que nós não temos assassinatos, não temos envenenamentos de políticos, não temos ameaças de morte. Nós temos um país com estabilidade política. Nós temos que manter isso. Nós não podemos pensar que a transição é uma brincadeira. É preciso que as pessoas, que os abutres, que querem prisão das pessoas, que querem, percebam que a transição só terá sucesso se Eduardo dos Santos e João Lourenço puderem estar à mesma mesa tranquilamente, se amanhã nós podemos na rua, na conversa, encontrarmos o ex-presidente como uma pessoa normal a participar da vida pública. Se nós não tivermos isso, nós não vamos ter transição nenhuma. Gil, e vamos ter violência aqui dentro. Que leitura o Gil faz do silêncio? É muito grave o que nós estamos a viver, o que aconteceu agora com essa conferência é muito grave. Vamos pensar o contrário. Vamos pensar, por hipótese, que a Isabel seja constituída arguida de um processo nesta fase de transição. Vamos pensar, por hipótese, porque é uma das hipóteses em cima da mesa, que o inquérito apresentado se transforme numa acusação e aquela acusação tenha pernas para andar. E, portanto, Isabel dos Santos, filha do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, e atual presidente do MPLA, empresária de renome internacional, angolana, de maior prestígio internacional, está no banco dos réus amanhã. Uma pessoa sem experiência pode exultar, eu não. Porque as repercussões dentro do nosso sistema político vão ser terríveis. Porque as pessoas vão perceber dentro do regime angolano que aquilo vai ter um efeito dominó. E eu lhe pergunto, ela não pode ser constituída arguida? Pode, é uma cidadã como qualquer outra pessoa. Agora, deve ser, na minha perspectiva, deve ser constituída arguida num caso qualquer das suas empresas, não neste caso, onde ela já passou na Sonangol, porque ela já não está na Sonangol, que o objetivo era tirá-la da Sonangol. Porque senão nós vamos ter uma visão de retrospectiva, de caça às bruxas, vamos começar a identificar, então, e quem era o anterior gestor da Sonangol? Como é que a Sonangol estava numa questão de pré-falência? Vamos pôr um processo também contra ele, e vamos pôr um processo numa pessoa que estava no Fundo Soberano, e vamos pôr um processo no Ministério da Justiça. Porque em Angola, Macedo, as pessoas enriquecem através do erário público. A corrupção está no Estado. João Paulo, e, portanto, voltemos à questão essencial para mim. Minha opinião pessoal. Não, o povo deve perceber que nós precisamos de estabilidade como pão para a boca. Mas vem aí subida de preços dos combustíveis. Sim, isso é uma má medida. Isso é uma má medida. Nós temos um superávit do país. O que está acontecendo do ponto de vista da política econômica é um erro. Nós estamos a desvalorizar a moeda. Nós estamos a retirar o poder de compra das famílias. Nós estamos a aumentar o desemprego. Nós estamos a acabar com a possibilidade das pessoas terem consumo na economia. As pessoas não têm capacidade de poupar. E nós vamos aumentar o preço dos combustíveis. Mas como é que um estrangeiro, como é que um investidor vai para um país investir se naquele país a moeda está depreciada? Ele não tem capacidade de repatriar os seus dividendos porque não há divisas. Para que ele vai investir em Angola? A política econômica do atual governo é um erro completo. E esse tipo de medidas, com as privatizações, só vão encarecer a vida das pessoas, só vão empobrecer as pessoas, só vão aumentar a criminalidade. Nós vamos criar aqui um clima de sufoco na economia, porque nós temos que crescer, nós precisamos de investimento, o país precisa de crescer para poder distribuir melhor, para poder resolver o problema do povo. E com essa política, não vamos a lado nenhum. Mas agora se diz que a Sonangol está a perder 200
$200 mil por É dia. outra questão muito importante que tu colocas. E por que não se encontram os culpados desses desvios que já estão há 20 anos ou 30 a fazer isso? Todo mundo sabe que há desvios de combustível. Não começaram só com a gestão da Isabel. Por que não se colocou uma queixa-crime na Polícia Judiciária ou na PGR para se investigar como é que funciona esse esquema dos desvios de combustível? Portanto, fazer de Isabel dos Santos o problema da Angola, o José Eduardo dos Santos, eu penso que isso é um erro, que isso vai perigar a nossa transição. E neste momento é importante que os partidos políticos, as igrejas, a sociedade civil, as pessoas mais esclarecidas, expliquem às pessoas que nós temos que acabar com a impunidade. E aí o presidente João Lourenço tem tido uma postura muito boa, porque fez tremer o regime, mostrar que não há ninguém que está acima da lei. Agora temos que dar passos prudentes e seguros, porque senão nós vamos ter aqui problemas que não tínhamos no passado, que é assassinatos, envenenamentos e medo, porque neste momento hoje do país, a claque dirigente do MPLA, que é o regime, o partido do Estado que domina o país, tem medo. Impera um clima de medo. Medo, pânico, terror. E isso é mau, porque as pessoas com medo. E só para terminar esta parte, como é que as pessoas vão repatriar capitais de fora? Aqueles que roubaram. Num clima em que a senhora mais rica do país quase tem um processo crime à porta. Como é que as pessoas que já roubaram e agora disseram que há uma lei que vai vos facilitar, ninguém acredita nisso. Isto é um outro tema. Portanto, Gildo, qual é dizer que o que aconteceu em relação às denúncias é muito grave e vai requerer ponderação, muita serenidade, porque a nós nos interessa que o nosso país possa avançar. Para avançar é preciso gerar confiança nos investidores. E os investidores, para terem confiança no nosso país, têm que ter consciência nas pessoas que estão à frente das instituições e nas próprias instituições. E parece-me que se não se inverter o quadro, quer a nível discursivo. A enciclopédia de plantas medicinais traz mais de 400 páginas, com tudo de A a Z. Desde o segredo da babosa para a pele, ao boldo para o estômago e até mesmo o ribisco para o controle da pressão. Guia completo, científico e acessível. Cada planta, uma cura. Ideal para quem busca saúde natural ou quer transformar o conhecimento em oportunidade. Adquira já e leva a farmácia da natureza para sua casa. Quer a nível de políticas públicas, quer a nível de confiança institucional, mesmo com algumas leis que vamos mudando, com fusões da PIEX, deu APEX, nós não vamos a lado nenhum. Muda o nome, muda a realidade. E é importante perceber que há um empobrecimento das famílias angolanas todos os dias. A Sonangol tem grandes responsabilidades, porque a Sonangol é o motor, é a alavanca do nosso desenvolvimento. Se nós não conseguirmos fazer esta transição com todos, porque eu defendo uma política de inclusão, então nós não podemos ter essa visão maniqueísta de que os bons e os maus, não. Todos os angolanos são importantes nesse processo de desenvolvimento. Se nós não conseguirmos fazer essa transição com calma, com ponderação, com maturidade, nós daqui a 6 meses vamos ter uma fratura tão grande, porque é importante dizer uma coisa que as pessoas pensam que é uma aberração, mas é verdade. A estabilidade do MPLA, que é o partido que dirige o nosso país, é fundamental para a equação do desenvolvimento do país. Se o MPLA como disse o João Paulo Ganga, este é um tema que não se esgota agora, podíamos agora... Do governo do MPLA. Há uma perversão dos números. E porquê? Porque o MPLA, na voz do Dr. Nunes Júnior, que é uma das figuras mais brilhantes em termos de economia do nosso país, isso não se retira o mérito, nós não podemos comparar o incomparável. Ou seja, comparar os dados de 2000 e 2012 não é possível. Nós não podemos comparar Angola durante a guerra e Angola fora da guerra. Portanto, pensar assim, em 2000 nós tínhamos um índice de desenvolvimento X e em 2012 tem que estar melhor que em 2000, porque os paradigmas mudaram. Porque em 2000 nós tínhamos uma guerra, as pessoas morriam todos os dias e matávamos-nos. Os países havia uma situação de caos absoluto. Nós temos que comparar. O que está a ser julgado neste momento é a legislatura. Está-se a discutir entre 2012 e 2017 o que é que o MPLA fez enquanto governo.
que é que vai fazer de diferente? Essa é que é a questão. A questão não é os índices de 2000, 2009, não, isso passou. Não, mas, o que as pessoas estão a discutir... Temos que convir que há aqui Não, isso é mistificar. Não, a perspectiva é longitudinal. Não. Deixa-me dizer isto. Quem governa tem que ter uma perspectiva de longitude. Gildo, É preciso olhar para o país numa determinada circunstância e voltar a olhar para ele nesta circunstância. Não, Gildo, não é verdade. O MPLA faz aquilo que Não, Gildo, o que está-se a discutir, e você tinha dito e bem, o que está-se a discutir aqui é a legislatura. Não estamos a discutir. Sim, mas a legislatura não nos coíbe de olhar para as pessoas vão votar com uma maior longitude. Não, em 2000 nós tínhamos uma taxa de mortalidade superior agora. Sim, mas em 2000 os angolanos eram mais pobres do que agora. Mas vê algum mal nisto? Sim, porque isto é perverter a realidade dos números. Não. É isso que eu ia lhe perguntar. O que é que quer fazer significar com perversão dos números? Quer dizer que isto é uma descrição do progresso do país nesses últimos anos. Não. O país regrediu, o país não progrediu. O país regrediu da guerra para a paz. Não, vamos lá. O país progrediu da guerra para a paz, o país progrediu em indicadores sociais. Não, mas o país de 2000 a 2017 não progrediu. O país progrediu em termos de índice de desenvolvimento humano. Sim, Gildo, porque os paradigmas eram outros, a realidade é outra. É legítimo que o partido queira fazer esta análise longitudinal. Não, eu não partilho dessa visão. Eu vou pedir aqui para o João Paulo Ganga terminar a sua visão. Eu acho que nós temos que perceber duas coisas que estão a acontecer no nosso país. Hoje em dia, nas ciências sociais e naquilo que é o pensamento contemporâneo, nós não temos só a ascensão de um paradigma contra outro paradigma. Nós hoje temos a coexistência dos paradigmas. Ou seja, o nosso país vive este dilema. As pessoas não percebem como é que os paradigmas estão em conjunto. Já não há contradição antagônica do passado. Como é que vamos explicar isso? Nós tivemos um crescimento da riqueza nacional. Nós temos hoje pessoas ricas. É bom. O país, desde 2002, com a paz, criou riqueza. Há riqueza social, infraestruturas, estradas. Nós temos mais riqueza no país. Isso então é mérito do governo. Né? Isso é mérito do governo. Ninguém está contra isso. Mas não é isso que nós estamos a discutir. O que nós temos que perceber é que este novo paradigma da ascensão e crescimento da riqueza devia ter reduzido a pobreza. Não! A pobreza cresceu com a riqueza. É isso que as pessoas não percebem. É isso que o governo não está a perceber. Já vamos falar. Já vamos falar, Gil. Já vamos falar. O que é que está a acontecer? Temos outros temas. Cresce a riqueza e cresce a pobreza. É esse desafio que o MPLA não está a perceber. Vir a apresentar os números do crescimento da riqueza. Sim, senhor, a riqueza cresceu. Mas a pobreza também. A desigualdade também. E a nova governação tem que poder travar o crescimento da pobreza. É por isso que este programa de combate à pobreza, da fome, falhou. O poder da natureza em suas mãos. A enciclopédia de plantas medicinais traz mais de 400 páginas, com tudo de A a Z. Desde o segredo da babosa para a pele, ao boldo para o estômago e até mesmo o ribisco para o controle da pressão. Guia completo, científico e acessível. Cada planta, uma cura. Ideal para quem busca saúde natural ou quer transformar o conhecimento em oportunidade. Adquira já e leva a farmácia da natureza para sua casa. Porque continua na perspectiva de que porque cresceu a riqueza, que é um facto, a pobreza também cresceu. Eu acho que deixa-me dizer já vou terminar, Gil, já vou terminar. Por isso, uma das questões que o programa do governo do MPLA não responde, vamos ver os outros programas do governo. O MPLA tem o mérito de até agora ser o único que apresentou um programa do governo. Portanto, este mérito ninguém lhe tira. Portanto, os outros partidos vão ser acusados de terem roubado ideias do MPLA. Não, mas o MPLA sempre se colocou na frente. Não, isso é um problema dos partidos do MPLA. Eu não estou dentro dos partidos. Paulo, nós podemos fazer um minuto, porque tem que falar o Dr. Celestino Kemba. Muito interessantes em relação se há interesse de facto em se reduzir a criminalidade no nosso país. Mas acha que não há interesse? Em muitos casos penso que não. Vou lhe dar um exemplo. O Estado angolano, através do nosso governo, decidiu, por exemplo, fazer uma caça a trabalhadores fantasmas nas empresas públicas, ou seja, de ver quem é que estava legal ou ilegalmente a trabalhar. E apresentou recentemente o número de 30 e tal mil funcionários fantasmas que estavam na administração pública. E ficamos por aí. Quem é que pôs lá esses funcionários? Como é que apareceram lá?
Portanto, nós temos aqui um problema de que a investigação criminal está no CAFRIC. Quer dizer, a polícia está no CAFRIC. A polícia tem um espaço de atuação em que depois ela própria tem as pernas cortadas. Por isso é que o Vidal não colocou a questão de fundo, mas estamos a falar da necessidade de um novo pacto social. Ou seja, é preciso que os políticos, os empresários, a sociedade angolana como em geral, o Estado angolano façam um pacto social, como estava a dizer o Kemba, e muito bem. Ou seja, nós temos que definir uma política, uma lei de bases, uma política criminal que integre, e para sabermos se queremos ou não reduzir a criminalidade, porque senão dá a sensação para as pessoas de que se os trabalhadores fantasmas foram encontrados, mas quem colocou lá os criminosos não foram encontrados, podem voltar a colocá-los amanhã. Exatamente. Portanto, na verdade, e aí o Edgar tem razão, dá a ideia muitas vezes que de vez em quando não é investigação, ou penso eu, há investigação, nós sabemos como é que o crime opera. Porque nós hoje, Francisco, estamos a falar do tráfico de drogas, do branqueamento de capitais, do tráfico de órgãos, do contrabando, que eram coisas que em Angola nós não ouvíamos falar. E essas pessoas que praticam esse tipo de atividades criminosas estão identificadas. Todo mundo sabe onde é que está quem tem o dólar hoje em Angola. Todo mundo sabe onde é que se troca os dólares. Estamos a aprender as quínguilas, mas não estamos a aprender quem é que põe os dólares nas quínguilas. Portanto, nós estamos a atacar as consequências e não as causas. E é por isso que é importante passar a ideia nas pessoas, na nossa comunidade, de uma maneira geral, na sociedade. Se há de facto interesse em reduzir a criminalidade, porque todos os anos a criminalidade tem vindo a crescer, apesar do comissário falar que houve uma estabilidade, mas houve uma estabilidade na criminalidade de baixa intensidade. Tem havido uma relativa estabilidade, mas na grande criminalidade, crimes financeiros, nós tivemos aqui falências de um banco, o BESA, que foi transformado em banco econômico, ninguém foi detido, não há investigação sobre isso. Por isso é que eu disse que a polícia está no CAFRIC, porque a polícia não tem capacidade ela própria. Se não houver um pacto de regime institucional, se nós não sentarmos como angolanos para dizer assim, epá, vamos parar. E o Presidente da República, em 2009, levantou essa questão da tolerância zero. No Congresso do MPLA Extraordinário, levantou a questão de dizer, epá, vamos parar com isso. Por que está a acontecer? Isto está a enfraquecer a nossa sociedade. Porque, como disse bem o Vidal, nós estamos a criar uma comunidade de cidadãos que não acredita no bem público, que é uma comunidade de vivos, que são bandidos no seu procedimento normal, de pessoas que querem, através de esquemas, ocupar uma grande posição social. Estamos a fazer da honestidade, de valores como o respeito, a probidade, que as pessoas falam, mas ninguém acredita naquilo. E isso, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, vai nos fazer ter uma sociedade em que hoje é desacreditada no mundo. Hoje falar de Angola no mundo é falar de corrupção, é falar de má distribuição da riqueza. Portanto, combater a criminalidade, disse bem o Vidal, vai implicar um novo pacto social, um novo contrato social. Se nós não conseguirmos fazer isso, não vale a pena acusar a polícia, porque a polícia não tem meios, não tem formas, não tem elementos, nem tem capacidade para implementar, porque é preciso dizer, para terminar, que os diagnósticos estão feitos. Hoje em dia, dizer onde é que há tráfico de droga em Luanda, por exemplo, dizer onde é que há contrafação de medicamentos, está identificado. Como é que as pessoas enriquecem do dia para a noite na cidade do nosso país? Como é que quando você tem um cargo público, de repente fiquei ministro, depois de 3 dias também sou empresário e sou rico? Portanto, os problemas estão identificados. Agora, falta vontade política, e isto vai implicar um novo contrato social, um pacto de regime, sobretudo a nível do poder político, porque é o poder político que tem, no fundo, a capacidade e a responsabilidade de poder fazer uma nova realidade. E sobretudo também, só um pequeno parênteses, a reforma dos órgãos de justiça em Angola. Tem a palavra o Dr. Celestino Kemba. Era só... Penso que eu vejo até com alguma tristeza esse dossiê, na medida em que o presidente Eduardo Santos está a ser humilhado, ou seja, penso que há até vergonha
de muitos dirigentes do MPLA se associarem ao nome de Eduardo dos Santos. Penso que isso é uma situação muito triste, porque Eduardo dos Santos foi, durante esses 38 anos, aquele presidente dentro do MPLA que mais vitórias deu ao seu partido. Ou seja, se hoje o MPLA tem essa força, tem essa capacidade, tem essa robustez, deve-o em grande parte a José Eduardo dos Santos. E, portanto, quando nós vemos que hoje, que ele está à beira de sair, nenhuma homenagem no sentido real da palavra está preparada como um cronograma de ações. Há o discurso de homenagear, mas provavelmente vão ser umas palavras lá no Congresso Extraordinário do MPLA. Eu sinto-me como angolano envergonhado, né? Porque quem não defende o seu próprio pai, acho que isso é muito triste. E depois já há outra questão que é importante, é que, na minha perspectiva, o Comitê Central do MPLA, ou o órgão do MPLA, tentou colocar o presidente Agostinho Neto no sentido de evitar qualquer anticorpo contra o presidente Eduardo Santos. Quer dizer, colocou os dois porque percebeu que há muitos anticorpos contra o próprio presidente Eduardo dos Santos. Eu penso que... O que é que quer dizer com anticorpos, João Paulo? Não, quer dizer que há um clima hoje de hostilidade e de fratura dentro do próprio MPLA, em que não há uma unanimidade, porque senão, se fosse noutra altura, já teríamos no país cânticos, festas, passeatas em nome de Eduardo dos Santos. E neste momento há como se tivesse uma vergonha do próprio Eduardo dos Santos. Ninguém quer se associar ao seu nome. Então colocaram Agostinho Neto, que é uma figura mais consensual, por causa do histórico que há, à frente. Então a família veio logo dizer: "Epa, não ponham o meu pai também aí, porque nós não queremos." Portanto, acho que é um momento triste para o próprio MPLA. O MPLA, na minha perspectiva, devia ter vergonha, porque se o José Eduardo dos Santos, que lhes deu tanta vitória, que lhes fez tanto bem, eles tratam assim, epá, e o povo angolano. Quer dizer, senão... A Enciclopédia de Plantas Medicinais traz mais de 400 páginas, com tudo de A a Z. Desde o segredo da babosa para a pele, ao boldo para o estômago, e até mesmo o ribisco para o controle da pressão. Guia completo, científico e acessível. Cada planta, uma cura. Ideal para quem busca saúde natural, ou quer transformar o conhecimento em oportunidade. Adquira já e leva a farmácia da natureza para sua casa. Partido para se confiar. Eu penso que este tipo de comportamento está a enfraquecer o próprio partido MPLA, porque há de facto um sentimento, uma ideia de que nós ouvimos, por exemplo, na peça, não vem ninguém defender o Eduardo dos Santos. Portanto, essas pessoas que estiveram com o Eduardo dos Santos e que Eduardo dos Santos ganhou o último congresso em 2016, antes das eleições, com 99, onde é que estão essas pessoas? Portanto, nós não ouvimos, não há ninguém que acha que Eduardo dos Santos deve ser... Portanto, ninguém vem defender Eduardo dos Santos. Todo mundo está ali à espera de dar o salto para o presidente João Lourenço, né? Por causa dos interesses do TAS. Mas eu penso que é um momento muito triste. Eu sinto-me, eu não sou do MPLA, mas sinto-me honestamente muito envergonhado de assistir o MPLA. O MPLA tem um handicap. Por isso é que essa abordagem tem de ser feita em duas dimensões. A primeira é que o MPLA é governo. E as pessoas se perguntam, nesta primeira abordagem, mas o MPLA, se está a governar até agora, o que é que mudou? O que é que garante que o MPLA vai melhorar a sua gestão governativa se ele foi poder entre 2012 e 2017? Portanto, os problemas da legislatura são problemas que o MPLA criou. Febre amarela, dificuldades, falta de luz, falta de água. Estes problemas devem ser imputados à governação do MPLA. O MPLA vem dizer assim: nós temos aqui um programa de continuidade. Se é continuidade, de facto, essa perspectiva de fazer 500 mil empregos não vai ser alcançada. Porque na minha perspectiva, eu estive a ler, trouxe aqui o programa do governo do MPLA com olhos de ver. Se houver uma política de continuidade, não é possível criar emprego, não é possível criar uma série de beneficiar a população angolana. Tem que haver uma ruptura com grande parte daquilo que era a política anterior. E vou lhe dar um exemplo que aconteceu lá no programa do governo do MPLA. O candidato João Lourenço está a falar bem sobre o combate ao compadrio, ao amiguismo, está a falar bem sobre a corrupção e está a ser aplaudido pelos corruptos dentro da sala. Portanto, tem que haver alguma seriedade, porque aquelas pessoas que estão lá dentro, grande parte delas são responsáveis
pela situação que o país está a viver. Por isso, o general João Lourenço, o primeiro obstáculo que ele vai ter na afirmação da sua pessoa é como é que ele vai gerir o equilíbrio dentro do próprio MPLA. Ou seja, reformar... Já vou terminar. Reformar o MPLA. Porque o presidente Eduardo Santos não conseguiu. Atenção. Um dos fracassos do presidente Eduardo Santos é que o presidente Eduardo Santos tentou sempre reformar o MPLA e não conseguiu, porque o MPLA é muito forte. Os tentáculos do partido MPLA, Partido do Estado, são fortíssimos. E o general João Lourenço, ao querer introduzir uma nova abordagem, que ele está a tentar, dizer que é preciso combater o compadrismo, é preciso combater, acabar com o limaguismo, acabar com o tráfico de influência, os primeiros problemas que ele vai ter dentro do MPLA. Por isso, as políticas que o MPLA prevê aplicar, se for governo, vão depender muito da relação que o novo líder vai ter com a sua base eleitoral, com o equilíbrio interpartidário. Porque o MPLA, se por um lado é uma solução dos grandes problemas do nosso país, porque é candidato a governo do nosso país, é também um dos grandes problemas do nosso país. Portanto, essa dicotomia, esse paradoxo que nós temos aqui, por um lado, quem lê o programa do governo do MPLA encontra aqui ideias brilhantes. Portanto, se o programa fosse esse, se fosse aplicado, não porque era uma exoneração já anunciada, já dissemos aqui que o presidente João Lourenço, através de Isabel dos Santos, consuma o processo de afirmação da sua personalidade política, ou seja, a partir de agora começa de facto uma nova era, o país tem um novo presidente em funções, em exercício, com plenos direitos. Portanto, João Lourenço, com a exoneração de Isabel dos Santos, estabelece um novo paradigma. Portanto, tem a sua equipa completa, BNA, Indiama, portanto, toda a equipe econômica, toda a estrutura econômica do país, neste momento, está sob dependência do Presidente da República, foi escolhida por ele e, portanto, ele faz uma exoneração que era previsível. Eu, inclusive, já tinha dito que seria melhor que a engenheira Isabel dos Santos ou se demitisse anteriormente, devido ao nome que ela tem, ou seria exonerada, ou por conseguinte podia ser uma exoneração através de uma outra forma, que ela pudesse ocupar uma terceira pasta. Mas eu penso que há três coisas que são muito importantes dizermos aqui hoje. Primeiro, temos que perceber que a engenheira Isabel está há 1 ano e tal na Sonangol. Ou seja, grande parte dos problemas que as pessoas hoje estão a atacar a engenheira Isabel não foram provocadas por elas. Ou seja, a questão da falência técnica, a questão da falência financeira da Sonangol não foi gerada por Isabel dos Santos. Portanto, há uma ideia, uma euforia muito grande, há quase uma festa pela exoneração da engenheira Isabel dos Santos, como se ela fosse responsável pelos problemas da Sonangol. Não é verdade. Ela, de facto, não cumpriu, deixou muitas coisas a desejar. Vamos dar só 3 exemplos fundamentais. A introdução de estrangeiros na cúpula, na direção da Sonangol, penso que foi um erro crasso. Também a mudança da legislação, onde ela já não depende do chefe do executivo, portanto aquilo foi... Os poderes que lhe foram atribuídos. Exatamente, portanto houve alguns erros e depois a própria estrutura do exercício da Sonangol, falta de combustível, etc. Agora, é importante nós percebermos que o presidente João Lourenço tem uma estratégia de acabar com os monopólios, de criar alternativas, mas por outro lado nós não podemos fazer linchamentos públicos, nós não podemos ter a ideia de que é a família do presidente Eduardo dos Santos que é culpada da situação que o país vive. Portanto, há uma ideia que nós temos que debelar, de pensarmos que a saída de Isabel dos Santos vai